Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? É com muita alegria que eu trago mais um vídeo no canal Diálogo Católico. Aqui a gente tem uma conversa leve e tranquila sobre como viver em comunidade e a gente vai trocando essa ideia e aprendendo uns com os outros. O importante é que todos possamos estar em evolução, né? E hoje eu vou trazer um tema muito importante, como sempre, tentando trazer algo que faça a diferença, nem que seja para uma pessoa. E se vocês puderem me ajudar divulgando, deixando like, se inscrevendo no canal, possamos atingir mais pessoas ainda, seria de muito bom grado e eu ficaria feliz. Então é isso, pessoal. Vamos falar hoje sobre se entregar ao Espírito Santo, algo que é super importante e nem todas as pessoas têm essa ciência. Então, vamos para cima, deixa o like, se inscreve e continua até o final do vídeo para você entender o que eu venho trazer aqui no canal hoje, tá bom? Nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo. Isso mesmo, meus amigos. De que vale viver uma vida em busca de bens materiais, indo à igreja por obrigação e não ter uma experiência verdadeira com Deus, com o Espírito Santo, que é a parte da Divina Trindade, né? Que foi deixada na Terra para estar conosco. Deus é uno e trino. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então, aqui na Terra temos o Espírito Santo de Deus conosco para nos consolar, para nos aproximar de Deus, para nos incomodar quando estivermos em pecado. E você não vai querer viver uma vida inteira, né? Sem se entregar ao Espírito Santo, sem ter uma verdadeira experiência com Deus. Seria um desperdício tremendo e uma tristeza também. Então, a gente precisa entender, né? Que Deus é uno e trino. Então, buscamos Jesus para podermos ser salvos, porque Ele morreu por nós, porque Ele nos ama. Tem 1 milhão de motivos para adorarmos e seguirmos Jesus, porque Ele é Deus, porque eu poderia dar 1 milhão de motivos aqui, mas Deus tem as suas três faces, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui na Terra temos o Espírito Santo para nos consolar, para nos guiar, nos aproximar de Deus e para que possamos ter essa vida plena, né? Ter essas experiências com o Senhor. Precisamos ir na missa da graça, fazer a adoração ao Santíssimo. Sempre que pudermos passarmos perto de uma igreja que tenha Santíssimo exposto, irmos adorar o nosso Senhor, porque o Espírito Santo se faz presente em todos esses momentos. Jesus vivo, Jesus eucarístico, e o Espírito Santo habita em nós primeiramente. Se você é batizado, se você é crismado, se você tem primeira Eucaristia, com certeza o Espírito Santo de Deus habita no seu peito e ele vai sempre te mostrar o que é certo, o que é errado. Basta você obedecer ou não, né? Então, a gente precisa ter essa ciência de que não podemos viver uma vida sem ter uma experiência, sem se abrir ao Espírito Santo. É Ele que vai te aproximar de Deus, é Ele que vai curar seus traumas, suas dores psicológicas, emocionais, físicas, espirituais. É Ele que vai te dar maturidade espiritual. Não faz o mínimo sentido viver sem ter essa experiência, sem se entregar, sem se abrir ao Espírito Santo. Então, Ele que vai te ensinar a ser 100% dependente de Deus. Tenho minhas anotações aqui, como vocês devem saber. E Ele vai te dar a maturidade espiritual, como eu falei, vai te aproximar de Deus, vai transformar a sua vida por completo, mas você precisa permitir e você precisa pedir essa graça, ser intencional. Devemos ser intencionais com Deus, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio e se a gente não pedir direito, né, Deus não vai atender os nossos pedidos. Pedis e não recebeis porque pedires mal. Não sei se é exatamente com essas palavras, mas a palavra de Deus vai dizer que a gente não recebe algumas coisas porque a gente não sabe pedir. Então, sejamos intencionais, que possamos pedir a graça de nos abrirmos ao Espírito Santo, que possamos pedir a graça de deixar o Espírito Santo fazer uma experiência maravilhosa em nós, nos aproximarmos dele, para que possamos colher as bênçãos, os frutos
e sermos seres humanos que dão frutos, né? Que tem os frutos do Espírito Santo, e possamos fazer a diferença na vida do irmão, primeiramente na vida dos nossos próximos, dos nossos familiares, porque tudo começa, né, na nossa família e depois a gente vai frutificando nos irmãos de comunidade e, consequentemente, nos irmãos que passam pela nossa vida. Então, só Ele pode te dar a graça que você tanto precisa e você vai precisar pedir, né? Então, se entregue logo ao Espírito Santo o quanto antes para que você possa ter essa transformação na sua vida e que Ele te dê a graça de se abrir a Ele e viver momentos e experiências magníficas, porque não tem nada melhor do que deixar o Espírito Santo queimar em você e você vai ver o quanto é maravilhoso, o quanto o amor dele é incrível e o quanto ele te preenche, o quanto ele te impulsiona, te capacita para servi-lo e fazer o bem. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é mais breve, mas é muito importante. Peço que vocês compartilhem, se inscrevam mais uma vez, deixar esse pedido. E fiquem com Deus, se abram ao Espírito Santo cada vez mais, para que possamos viver bem em comunidade, né? E viver bem com Deus. Fiquem com Deus, paz e bem, e até o próximo vídeo.